Os rumos da economia brasileira têm sido destaque diariamente no noticiário. O dólar chegou a bater o recorde de alta desde a criação do real, evidenciando a desvalorização da nossa moeda. Um pacote de medidas foi anunciado pelo governo federal para tentar conter a crise econômica, que está diretamente ligada a outra crise, a política. Para discutir o assunto, o Câmara Debate desta semana recebe o economista Bruno Frascaroli. Ele é doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador na área de gestão fazendária junto à ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professor Bruno, também muito bom recebê-lo mais uma vez na TV Câmara. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Professor, a gente recebeu o senhor há 6 meses no nosso Câmara Aberta, também para discutir a situação econômica do país. E eu lembro que o senhor demonstrava confiança nas ações do ministro Joaquim Levy. De lá para cá, o que é que mudou politicamente e economicamente e estávamos no rumo certo? Bom, primeiramente, digamos assim, a gente tem que separar o problema em relação ao que era configurado como uma recessão econômica até naquele momento, um ajuste fiscal, enfim, com relação ao cenário que nós temos atual, que para além da recessão econômica, uma recessão mais prolongada que nós tivemos em relação desde o início do Plano Real, também uma crise no setor político, muito clara e visível por conta da população, e também, por outro lado, os efeitos no plano social, ou seja, no sentido de que hoje nós temos aí um ritmo de destruição de postos de trabalho, sobretudo na economia informal, na economia formal, perdão, muito rápido. Então, ou seja, uma coisa em torno aí de pouco mais de 100 mil postos de trabalho formais destruídos por mês no Brasil. É muita coisa, né? Muita coisa. Isso é sério, isso enfim, tem impacto direto na vida das pessoas. Tem gente ainda que resiste a falar a palavra crise. Não estamos em crise. De fato, há uma crise. Sim, mas porque, diferente do que nós tínhamos no período anterior, não sei se você se lembra, nós estávamos ali prestes a saber a divulgação do balanço da corrupção na Petrobras, que depois foi divulgado em torno de 6 bilhões ali no mês de abril, então, hoje nós temos o quê? Nós temos uma conjunção de fatores que não só permeiam aspectos da economia, mas também permeiam aspectos no plano político e no plano social. Então, a consequência mais importante é essa terceira, por quê? Porque impactua diretamente na vida das pessoas. Para a gente entender essa relação entre economia e política, eu separei uma frase que a gente vê muito no noticiário, que é a seguinte: Brasil tem nota de crédito rebaixada por agência de classificação de risco. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer agora que o governo tem mais dificuldades para poder vender títulos públicos, ou seja, da dívida pública. Isso faz com que ele tenha mais limitação em relação a como ele vai fazer a gestão da atual dívida que nós temos. E por que não se confia mais no governo? Esses escândalos de corrupção, tudo isso? Exato. Como eu havia até mencionado naquela outra ocasião, os governantes eles trabalham muito com a questão da reputação, não é? Um episódio que eu acho que foi assim, que eu até dei o exemplo naquela ocasião, que foi importante para a gente testar, digamos assim, empiricamente, por que a reputação é importante, foi a questão do câmbio. Se você estiver bem lembrado, o ministro Manteiga, já afastado do seu cargo, disse que, olha, quem apostar contra o real vai se dar mal, nessas palavras. E hoje nós vemos aí o câmbio passando do limite de R$4. Vamos falar então, explorar um pouco esse dólar também, que a gente acompanha diariamente, recordes sendo batidos, desde a criação do real, passou dos R$4. Primeiro, o que é que faz o dólar subir, professor? No Brasil, nós tivemos uma mudança da política econômica, que hoje nós temos uma política que almeja resultados sobre a inflação, ou seja, nós temos uma política de meta para a inflação. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o governo, enquanto instrumento de política econômica, do ponto de vista monetário, ele vai decidir a taxa de juros e vai deixar livre para o mercado o valor do câmbio, ou seja, da cotação. Isso quer dizer o quê? Que aspectos da forças da demanda e da oferta vão decidir todos os dias o valor daquela moeda, ou seja, que seria então um equilíbrio. A questão é que, quando se mexe nos fundamentos macroeconômicos, ou seja, de um cenário de recessão,
né, de, por exemplo, insuficiência de investimentos. A gente vê agora, né, estudos saindo, por exemplo, lá pelo Senado Federal, pela assessoria do Senado Federal, mostrando que a Petrobras ela vai ter muita dificuldade de executar o plano de investimento que ela tinha, né, antes, por exemplo, da crise. Tá? E só ela, para você ter uma ideia, ela responde por aí alguma coisa em torno de 12% a 13% de tudo que é negociado na BMF-Bovespa, né, que é a nossa Bolsa de Mercadoria e Valores. Né? Então, isso faz com que a gente tenha um impacto, né, e esse impacto ele seja mais prolongado do que ele seria caso, né, nós não tivéssemos aí alguns elementos, né, dessa conjunção. O dólar alto atinge de que maneira o cidadão comum? Um cidadão não está indo viajar, não é esse o caso, Perfeito. ele não está indo para os Estados Unidos. Mas atinge de que maneira no bolso, Perfeito. mensalmente? Na ocasião, eu também me lembro que eu dei o mesmo exemplo, tá? Que é o exemplo da demanda, por exemplo, de pessoas por notebooks. Né? Então, imagina hoje você pensar uma pessoa, né, a produtividade, uma pessoa sem a utilização, por exemplo, de equipamentos como esse, ou seja, que a gente chama de bens duráveis. Né? Eles são, a parte mais importante deles é importada, então, consequentemente, todos os custos relacionados à importação desses elementos, eles vão ser encarecidos automaticamente, o que dificulta exatamente o acesso a esses bens, né, que são bens de investimento, ou seja, já que a pessoa vai utilizar esses bens para estudar, né, presume-se, né, em relação à questão do acesso. Mesmo a montagem desse equipamento sendo no Brasil, vai ser uma montagem com partes que estão vindo mais caras. Exato, exatamente. Alguém ganha com esse dólar mais caro? Quem é que ganha? Sim, os setores, obviamente, né, de exportação, né, ou seja, a pauta de exportação pode ser afetada positivamente, né, sobretudo, por exemplo, aqueles bens, né, que se tornaram, com o passar dos últimos anos, né, e o movimento, por exemplo, dos preços das commodities, menos competitivos internacionalmente. Então, eles vão novamente ganhar uma competitividade, mas artificial advinda do câmbio. O dólar baixo demais pode ser ruim para uma economia também? E Sim. como é que se consegue um equilíbrio de um valor ideal? Não existe esse valor ideal. Né? O erro do Manteiga foi exatamente esse, né? Ele lançar a mão do que seria na cabeça dele um valor estável para a moeda. Né? Mas a questão toda é porque, na medida em que você tem um valor muito baixo também, você está o quê? Você está fazendo com que a nossa indústria, né, que depende exatamente desses fatores, né, ligados ao mercado externo, ela vá competir de pé de igualdade né, com as indústrias internacionais. Então, quer dizer, o câmbio também muito valorizado não é bom nesse aspecto, porque acaba destruindo postos de trabalho aqui no Brasil, já que as pessoas vão preferir, né, importar bens e serviços que sejam, né, mais baratos. A gente tem percebido, por exemplo, com esse aumento do dólar, promoções de passagens aéreas para os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Talvez porque as empresas estejam optando por lucrar menos, mas não terem seus aviões vazios, já que o dólar está muito alto. De alguma maneira, se isso num médio prazo, pelo menos, não for resolvido, se gargalos não sejam dados à nossa economia, pode começar um efeito dominó de empresas fechando, sim, de demissão em massa de empresas. Sim. Portanto, um exemplo, né, do que você está acabando de mencionar, pega-se o setor de pequenos negócios. Tá? Então, você vê hoje o Sebrae, né, com uma política fortíssima, né, chamada Compre do Pequeno, né, que nada mais é o quê? Do que um esforço institucional no sentido de que, né, a gente sabe que as pequenas e médias empresas, sendo elas as grandes aportadoras de sobretudo, né, emprego e mão de obra, sobretudo aquela mão de obra menos qualificada, né, mais de 50% de todos os né, postos de trabalho no Brasil, eles são, a manutenção desses postos é em função dessas micro e pequenas empresas, então é óbvio que assim, nós temos um efeito, né, e esse efeito ele vai recair exatamente sobre determinados segmentos que são importantes no sentido de absorver, né, essas pessoas. Professor, tem outro termo aqui para a gente tentar explicar, porque é algo que a gente vê no noticiário e eu acho que boa parte da população, ou quase total, não entende que é a tal da taxa Selic. A gente assiste na TV, no noticiário à noite, aumentou a taxa Selic. Ninguém sabe o que quer dizer isso. Tem como a gente tentar explicar isso? Ela é a taxa básica de juros da economia. É aquela taxa que, por exemplo, quando o governo vai pedir dinheiro emprestado, ele vai remunerar basicamente algo em torno dessa taxa. E é claro que, como ela é a taxa básica da economia, todas as outras taxas de juros vão ser decididas a partir, então, dessa taxa que é a taxa mínima, que seria o preço do dinheiro, né, mínimo que se negocia empréstimos no Brasil. E por que me atinge, por que ele atinge, em que situação que eu vou ter um produto mais caro ou que eu não vou conseguir comprar? Perfeito.
falávamos sobre a questão do risco soberano, né, sobre os chamados ratings, né, de risco soberano. Na medida em que esse risco aumenta, então a taxa de juros ela leva em consideração não só aspectos da inflação, mas também aspectos da atratividade desse papel. Então, ela sendo mais alta, sendo a taxa básica de juros, ela vai o quê? Ela vai provavelmente pressionar as taxas de mercado para serem mais elevadas, já que o banco também, né, ele vai, obviamente, praticar o lucro dele, né, o chamado resíduo bancário, né, de maneira tal que as taxas de contrato para o consumidor, quando você vai financiar um automóvel, quando você vê a taxa de juros do rotativo do seu cartão, ela vai ser, com certeza, mais elevada do que antes. Então, chega, de fato, ao nosso bolso diretamente. 100% de certeza. Professor, deixa eu começar a pontuar aqui algumas das medidas anunciadas recentemente pelo ministro Joaquim Levy, alguns dos cortes, na verdade, para o senhor fazer uma análise para a gente de que reflexo isso pode ter. Adiamento do reajuste dos servidores. Ele espera economizar 7 bilhões de reais com Perfeito. isso, que já gerou uma dor de cabeça para quem é servidor, né? Exato. Na verdade, o impacto disso tudo ele é moral, né? Ou seja, ele tenta recuperar a reputação desse governo no sentido de que, para haver governabilidade, ele precisa de 3 elementos, né? Ou seja, ele precisa do legislativo, né? Eu estou falando aí, né, da Câmara, que ele já perdeu, e do Senado, que é a última instância, né, que ele continua ainda negociando uma série dessas pautas, tá? E na outra mão a população, né? Mas se esses outros 2 elementos eles não cooperarem com o governo, então fica muito difícil para o governo conseguir executar exatamente o plano para a saída da crise. E isso fica muito mais difícil, por quê? Porque a gente vê que em algumas situações você não observa, e isso já aconteceu em outros episódios também, a chefe de Estado, né, reconhecendo, por exemplo, que o modelo econômico estava equivocado e que agora ela precisa liderar o país para a saída da crise. Então isso torna realmente muito difícil, porque em paralelo você tem notícias do tipo, né, o legislativo aumentando seus próprios salários, né, o judiciário fazendo isso também, enfim, né, auxílio pensão, auxílio isso. Né? Então, quer dizer, é difícil você digamos, falar para a população, olha, vão aumentar os impostos. E na outra mão, não mostrar esforço que você está melhorando não só a quantidade de gastos, mas a qualidade deles também. Alguém não viu isso lá atrás, professor, e avisou e disse vai dar errado ainda no governo Lula? Sim, ou ainda antes muitos disso? Muitos economistas, porque na verdade a América Latina ela meio que repete um padrão, né? E esses modelos, né, chamados modelos populistas, né, eles são adotados, né, foram adotados muito na década de 70 e hoje são adotados em outros países, como por exemplo, né, países como a própria Venezuela, que se encontra numa situação bastante crítica atualmente, né? Contudo, né, é complicado porque o poder que a gente tem, por exemplo, de intervenção sobre as decisões governamentais, às vezes é muito pequeno, né? Por exemplo, quando o Brasil, digamos, decidiu trazer a Copa do Mundo para cá, ninguém foi nas ruas se manifestar que era contra, por exemplo, por quê? Porque o assento de num estádio, dos que foram construídos, em média, para você ter uma ideia, nos custou aos cofres públicos 12 mil reais. Tá? Muito mais caro do que, por exemplo, em qualquer outro país, né, das edições anteriores da Copa. Vou chamar um intervalo rápido aqui, professor. Na sequência, a gente continua, então, discutindo esse assunto. A gente vai pontuar mais dessas medidas anunciadas pelo governo, desses cortes, e explicar mais sobre o assunto no próximo bloco. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. E em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim.
mão. No mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo a situação econômica do Brasil. Estamos recebendo o professor economista Bruno Frascaroli. Professor, deixa eu voltar aqui pontuando mais uma das medidas anunciadas pelo governo, que foi a suspensão de concursos. Espera-se aí economizar R$1,5 bilhão de reais. E desse tópico, eu tiro a seguinte pergunta. O governo está economizando de gastos que ainda não existiram. Sim. Né? Isso é uma economia? Se o gasto não existiu ainda, se aquilo não vinha sendo parte do orçamento, como é que isso é uma economia? Primeiro ponto é que, importante destacar o seguinte, a Constituição de 1988, ela impede, né, digamos assim, o gestor, né, público, né, no caso lá o ministro Joaquim Levy, de executar exatamente o que ele gostaria de fazer, que está ali exatamente, né, dentro do conhecimento da gente lá de economia. Tá? Dentro do que ele pode fazer, né, e aí isso vai se, digamos assim, vai se desdobrar em relação à questão de como é que o governo age, né, remete exatamente ao fato de que o governo ele trabalha na forma de empenho de gastos. Né, ou seja, você tem um orçamento, ou seja, uma previsão, né, exatamente dos gastos que você vai ter, e a partir dali você empenha, né, o orçamento exatamente para poder realizar, né, aquelas despesas. O que se está sendo cogitado é que parte dessas despesas, exatamente, ela tem meramente um efeito moral, né, ou seja, do ponto de vista de que o governo está fazendo exatamente, né, os esforços para que juntamente a população também aceite, digamos assim, alguma margem de taxação maior do que a que nós já temos, que já é alta, né, comparativamente aos demais países. Tá? É uma forma de evitar fazer um determinado gasto que foi planejado, mas não dá para fazer agora. Exato, exatamente. Agora, outro exemplo. Por exemplo, a gente tem aí a CPMF, né, que aí o governo fala, acho que o ministro falou até em pelo menos por 4 anos. Sim. Fala em ser provisório, mas Sim. dá um prazo longo. Sim. Como é que a gente consegue, como é que o governo espera que a população passe a acreditar mais no governo, a confiar mais no governo? Se você assiste diariamente escândalos de corrupção Exato. e vê um imposto voltando Exato. para supostamente amenizar essa crise. Exato. A crise política acaba continuando, junto com a população. Exato. É aí que, naquele outro episódio que eu tive aqui, eu falava das grandes chances que o governo teve, digamos, alguns anos atrás, de se empenhar, quando ele estava exatamente com uma margem de aprovação bastante, digamos assim, expressiva, né, na Câmara, no Senado, uma aprovação, por exemplo, junto à população na forma das pesquisas, né, ele perdeu grande oportunidade, por exemplo, ou se empenhar numa reforma política ou tentar, de alguma forma, costurar, né, os elementos fundamentais do que seria uma reforma tributária. Hoje ele não consegue nem aquelas chamadas micro-reformas que eu falava aqui no início do mandato do Joaquim Levy, nem tampouco agora, né, governabilidade suficiente para poder fazer a população aceitar, né, exatamente pagar um imposto como esse, porque nós, inclusive, temos uma remanescência negativa desse imposto, né, na medida que ele serve exatamente para essas situações emergenciais e ele vem, né, sendo implantado, digamos assim, ciclicamente, exatamente após esses episódios em que a economia, né, começa a entrar em períodos de recessão. O nosso sistema político precisa ser revisto urgentemente para que isso seja equilibrado? Totalmente, totalmente. Porque é aquela questão, né, ou seja, os elementos, os instrumentos das políticas, eles têm que ser, digamos assim, planejados e executados juntamente com, né, o plano político, no sentido de que, digamos assim, o último usuário, digamos, né, a última instância do impacto desses instrumentos é exatamente a população. Né?
Cortar ministérios, eliminação do abono de permanência, implementação do teto remuneratório do serviço público, enfim, estou citando alguns. São boas medidas, vieram no momento certo, porque, embora a gente preveja a possibilidade de uma economia, isso vai ter outros reflexos. A falta desse dinheiro circulando vai ter outros reflexos. Sim, certamente, certamente. Mas é exatamente uma sinalização, ou seja, que eu falava, né, ou seja, o impacto moral que o governo procura junto à população, no sentido de quê? No sentido de que ele está se esforçando para diminuir o tamanho do Estado na economia, diminuir o tamanho da intervenção do Estado na economia. Se ele não faz isso, a população, com toda certeza, vai tentar o quê? Vai tentar, né, ir de encontro exatamente à questão das medidas tomadas, né? O senhor falava na ocasião anterior que em 2 anos estaríamos respirando, pelo menos, melhor. Sim. O que aconteceu durante esses 6 meses e essa crise política e o que pode acontecer ainda daqui para frente. Esses 2 anos se tornou um prazo curto? Muito difícil prever, tá? Por quê? Porque antes você não tinha deflagrado, né, um problema, né, institucional do ponto de vista político e nem tampouco também, digamos, elementos no cenário internacional, né, como eu mencionava naquela outra ocasião, que fizesse com que, por exemplo, hoje nós tivéssemos o quê? Uma limitação muito maior dos instrumentos de política econômica. Então, basicamente, hoje, o único instrumento que o ministro tem, ele, né, se resume ao conjunto lá dos instrumentos de política fiscal, tá? Mas, digamos assim, fora a questão da melhoria, né, e corte nos gastos, né, ou seja, né, isso é um problema, né, incipiente do Estado, seja no sistema capitalista ou em outro sistema qualquer, certo? Ele também tem o quê? Uma limitação da margem de manobra do ponto de vista, inclusive, da rolagem dos títulos, né, na medida em que, por exemplo, para poder fazer uma gestão desse orçamento, agora ele precisa o quê? Ele precisa aumentar os impostos para poder, né, adquirir mais receita. E dá para tirar alguma coisa positiva de um momento de crise, professor, tanto para o governo quanto para cada cidadão que está em casa? Sim, eu vi o Raul Veloso falando um dia desses a respeito da questão da corrupção, né? Ou seja, como aconteceu na Itália também, né? Esses episódios eles são importantes no sentido do quê? No sentido de que você tem uma melhoria, né, ao dar visibilidade para determinados problemas, né, do Estado. Então, ou seja, eu diria que nós, nos próximos anos, né, eu diria que nós, sim, vamos ter uma melhoria, um avanço do ponto de vista, por exemplo, da questão da fiscalização sobre a corrupção, enfim, né, a manutenção da corrupção, digamos, entre os governos, né, dentro das empresas estatais, né? Isso é, de fato, digamos, esse episódio todo ele vai nos servir positivamente nesse sentido. O cidadão fica mais atento, né, ao que está acontecendo, sim, com toda quem certeza. Tá votando. É um papel importante que a mídia, né, desenvolve para a sociedade, né? E para o cidadão que está nos assistindo agora, que de fato já pesou no bolso uma série de medidas, o que é que o senhor aconselha que é preciso fugir? Que vilões é preciso fugir para não se endividar ou não entrar numa crise pessoal ou familiar dentro das finanças ali da casa? O que é possível fazer? Tem uma coisa para não se fazer agora? Não é momento de trocar carro ou de comprar apartamento? O que se deve fazer? É muito difícil, né, você, digamos assim, porque esses conselhos, né, eles são, digamos, genéricos, né? Mas, de maneira geral, né, é claro que tudo que é possível você postergar em relação a, de repente, gastos, né, despesas que são, de repente, despesas inclusive contraprodutivas, ou às vezes, né, digamos assim, uma viagem que atualmente, digamos assim, há uma taxa de câmbio muito elevada, de repente vai apertar suas contas no futuro de maneira a fazer você depender de algum financiamento, sobretudo de um financiamento de um rotativo de cartão ou de alguma coisa nesse sentido, né, evite completamente, porque o aumento que nós tivemos aí nos últimos meses da taxa básica que nós falávamos agora há pouco, né, vai ter um rebatimento, já tem um rebatimento sobre o rotativo, a gente tem aqui no Brasil a taxa mais alta do mundo, para você ter uma ideia, assim, com números chegando a 400% ao ano. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, né? Então, se a família pode, né, eliminar componentes de risco no seu orçamento, né, ou seja, para que esse orçamento não extrapole, eventualmente, né, o salário, né, o rendimento familiar, é importante no sentido de que depois, posteriormente, aquela família não se veja numa situação de cilada, né, como eu mencionava há pouco, dependendo desse tipo
de financiamento. Tá? O senhor cita aí a questão dos impostos, né, que temos uma das cargas tributárias mais elevadas do planeta. Uhum. E por que ainda assim tantos serviços básicos não funcionam? Além da corrupção, além de desvios de dinheiro, o que mais? Como é que o senhor analisa isso? A literatura ela mostra que o Estado ele é muito ineficiente. Então, quer dizer, salvo alguns casos de alguns países, né, quando a gente pega assim, países da Escandinávia, que são países, às vezes, para você ter uma ideia do tamanho de uma pessoa. Então, problemas de gestão nesse país são muito mais facilmente resolvidos comparativamente ao Brasil, né, que é um país continental. Né? Então, quando se fala nesse ponto, você está falando sobre eficiência de gastos. Ou seja, como é que você torna o sistema eficiente de tal forma a, ao mesmo tempo, né, ser tão eficiente quanto o setor privado e, ao mesmo tempo, conseguir entregar o serviço à população. O problema é que, sendo um país de dimensão continental, é muito difícil de um gabinete lá em Brasília, né, um gestor público saber se realmente uma escola está recebendo, por exemplo, um repasse do MEC. E aí vem a problemática e a indignação das pessoas em relação à questão do aumento dos impostos. Né? Elas estão, afinal de contas, elas estão corretas. O que é que nos resta fazer, professor? A presidente pede para ter paciência, pede para esperar, é difícil a população ter essa paciência, mas o que é que nos resta fazer para continuar enfrentando uma crise? Veja só, um primeiro ponto é muito importante, né? Porque assim, eu não estou defendendo o governo, pelo contrário, nós não estamos fazendo isso, mas é importante a gente só, digamos assim, alertar a população de que quanto mais tempo, né, demorar essa incipiência, né? Essa dificuldade, por exemplo, que a Dilma tem de chegar, por exemplo, no canal de TV e falar, olha, gente, eu errei, o nosso plano não estava ajustado e agora nós precisamos novamente, né, entrar em um período de dificuldade para poder sairmos dessa situação. Quanto mais rápido ela fazer isso, quanto mais rápido a população compreender isso, melhor é para todo mundo. Tem que ter transparência mesmo, independentemente, exato, independentemente de que lado que a gente, né, esteja, tá? Assim, porque eu poderia naturalmente estar defendendo aqui exatamente o oposto, né? Na medida que a ideia fundamentada na minha cabeça é de que ela deve renunciar ou, eventualmente, haver um impeachment, que diria eu que ambas as hipóteses elas são de probabilidade muito pequenas. A gente está quase precisando encerrar. Eu queria que o senhor defendesse, se for essa a sua intenção, mas pela nossa entrevista eu entendo, defendesse o quanto a população precisa estar buscando informação, envolvida a respeito, e não simplesmente o discurso de ódio nas redes, que não ajuda em nada. Imagina. Claro, assim, eu acho interessante, sabe, assim, eu moro sozinho, né, então, frequentar supermercado é uma coisa comum para mim também, tá? Assim como para uma dona de casa, certo? Então, nesses momentos, eu acho que é importante a pessoa chegar o quê? A pessoa chegar e, né, fazer um planejamento das suas despesas, dos seus gastos, chegar no supermercado e comprar onde é realmente um preço mais acessível, enfim. Porque, afinal de contas, imagine você, todo mundo reclama que, por exemplo, o preço dos automóveis no Brasil é muito caro. Mas ninguém deixa de comprar por isso. Né? Em repúdio, por exemplo, a indústria está né, entrando em férias coletivas, tomando medidas, né, nesse sentido, mas não baixa o valor, por exemplo, do veículo nas lojas. Né? Então, quer dizer, é uma coisa meio... Né, a população ela tem um papel importante nesse sentido. Né? Na medida que, quando a economia vai bem, é claro, no sentido dos multiplicadores que você acabava de nos apontar. Mas agora, nesse momento, exatamente o quê? Né? No sentido de, né, tentar, de alguma maneira, pressionar, né, o lado da oferta da economia para ele se adequar ao restante da conjuntura também. Bacana. Professor Bruno, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço sempre, meu caro. Portas sempre abertas aqui, obrigado. Porque eu acho que essa discussão a gente continua nos próximos anos até, acredito. Tomara com boas notícias. Tomara. Tomara que das próximas vezes tenhamos aí melhores notícias. O Câmara Debate de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde é possível entrar em contato com a nossa equipe e rever todos os nossos programas. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.